Atenção, Douglas Bandeira está ao vivo, caso Moniele tem muita informação exclusiva para trazer hoje aqui. A Moniele Santana tinha 13 anos quando um homem convidado, a convite do pai, entra na casa e aí essa infeliz história termina muito mal. Douglas, por favor, todas as informações que você tiver ao vivo agora com a gente. Pois é, Lucas, esse homem que você comentou tem 39 anos de idade, hein? Apenas, vai fazer 40 no mês de outubro desse ano. Apenas, então, 39 para 40 anos a partir do momento que ele fizer aniversário. Não vai ser um aniversário legal porque a gente espera que ele esteja na cadeia. Se essa suspeita for confirmada, existe tudo para ser confirmada, né? E é o seguinte, estamos falando aqui de um pai, o seu Silvio, que, vamos lá, não está sendo considerado pela nossa Polícia Civil como, a gente tem que deixar bem claro aqui para você, telespectador, ele foi prestar depoimento na delegacia na condição de testemunha, não na condição de suspeito. Claro que existe aí uma outra condição, né, de como ele estava no momento que esse crime aconteceu, se estava muito embriagado, se não estava, por que levou uma pessoa desconhecida para dentro da própria casa, mas isso é uma outra responsabilização, uma outra história. Na questão do homicídio, ele está sendo ouvido na condição de testemunha. Por enquanto, não existe nenhuma outra suspeita para ele, segundo a Polícia Civil, apenas a condição de testemunha. Nós, então, acompanhamos ontem na delegacia a chegada deste homem, a saída desse homem, e na saída ele conversou com a gente. Repito que estava muito nervoso, e agora você vai ver se ele contou mais detalhes para a nossa equipe de reportagem. Será que ele contou a mesma coisa para nós e ele contou o mesmo conteúdo dessa entrevista para o delegado? É o que você vai acompanhar a partir de agora na tela do Tribuna. Ontem eu e o Ivan estivemos na delegacia, esperamos até o final e conversamos com ele. Desde as primeiras horas da quarta-feira, a expectativa na delegacia da cidade era grande. A qualquer momento, o pai de Moniele Santana deveria comparecer para conversar com o delegado. Nós temos a informação que ele está vindo de Telêmaco Borba, onde aconteceu o velório e sepultamento da Moniele, 13 anos de idade. Ele está em viagem, chegando aqui em Fazenda Rio Grande, e esse depoimento pode acontecer na data de hoje. É importantíssimo para o delegado, até para que ele possa entender quem de fato era o autor e o que aconteceu, que discussão foi essa que gerou o assassinato da menina. Enquanto isso, novas informações apareciam. Uma telespectadora enviou uma foto desse caminhão, informando que ele poderia ser o veículo utilizado pelo suspeito numa possível fuga para São Paulo. Foi aí que o verdadeiro proprietário apareceu e conversou com a nossa equipe. Ele foi chefe do autor do crime. O caminhão pertence à empresa e não está com o procurado. Já tem mais ou menos uns 15 dias que foi quando ele fez a última viagem. Então, de uns 15 dias para cá, esse veículo já está com outro motorista, já está em outro estado. Então, eu só vim aqui para reforçar a informação que esse veículo da cor rosa baú não se encontra com ele. Aproveitamos e conversamos sobre o comportamento do ex-funcionário. Ele só era um pouco estressado, às vezes em decorrência, né, das coisas do dia a dia, mas assim, a gente nunca imaginou ou chegou a imaginar que poderia acontecer algo do tipo. Com o assunto esclarecido, restava apenas a espera pelo pai de Moniele, o homem que conheceu o assassino na distribuidora e esteve com ele no mercado, antes do crime acontecer na própria casa. Com relação ao pai desta jovem, a informação que nós temos é que ele já está prestando depoimento. Acreditem, entrou na delegacia, está prestando depoimento e está lá naquela janela, justamente conversando com o delegado. Perto das 2 da tarde o encontramos após o depoimento ao delegado. À imprensa, poucas declarações. Eu já dei meu depoimento que não tem nada por enquanto a falar. Não tem nada a falar por enquanto. O acompanhamos enquanto ele permitiu. Depois de horas de viagem, após o sepultamento da filha, o que ele mais queria era ir para casa. Cheguei agora, fui lá enterrar minha filha, então... Ou vocês acham que é fácil para mim isso? Não é, né? Por fim, desabafou e prometeu uma nova entrevista com mais informações em breve. Entenda aí, cara. Vocês querem que... Poxa. Deixa, depois eu dou uma entrevista para vocês. Deixa eu ficar mais calmo, depois a gente dá uma entrevista. Ele foi embora, ainda nervoso. Deve permanecer em Fazenda Rio Grande, talvez não no mesmo endereço. Aguarda também pela aparição do responsável pela morte da filha. Pelo que o relato do pai, ele estaria dormindo e não houve nenhum tipo de barulho. Isso é até importante porque os próprios vizinhos que a gente fez a oitiva também não escutaram. O que chamou a atenção ali, de fato, foi
trazer uma pessoa estranha para dentro de casa. Isso não é comum, né? Não enxergo isso como comum e acredito que muitas pessoas também não enxergam dessa forma. Além de ele relatar ali essa boa convivência que ele tinha com a filha, muito embora a filha tivesse o temperamento explosivo, que segundo ele também teria. Douglas, deixa eu te pedir uma coisa. Eu vi que nós usamos alguns trechos ali da conversa com o pai, mas eu gostaria de ouvir tudo que esse pai falou. Na saída da delegacia, tudo que ele falou para a imprensa. Ele disse muitas coisas para o delegado, você ouviu a entrevista do delegado. Algumas coisas que causaram até estranheza para a investigação. Mas eu gostaria de ouvir, se você puder, Cleverson, colocar aqui entre eu e o Douglas para a gente assistir juntos. A sonora, a informação, a entrevista toda completa com este pai, o Sérgio. Aqui, por favor, na tela da massa. Vamos assistir. Não, é complicado, né, seu Silvio? Seu Silvio tá saindo aqui rapidinho. Ui, sei. Mas deixa, eu já dei meu depoimento que não tem nada por enquanto a falar. O senhor conheceu aquele homem na distribuidora mesmo, seu Silvio? Certo. Cara, A gente pode achar. poxa, deixa eu dar um tempo. Não, cara, olha, cara, me entenda aí, ó, cara. Ó, vocês querem que... Poxa. Deixa, depois eu dou uma entrevista pra vocês. Deixa eu ficar mais calmo, depois a gente dá uma entrevista. Eu não quero maltratar vocês. Não, hoje não. Hoje eu não consigo. Hoje eu já dei meu depoimento aqui na delegacia. Não, e nós respeitamos. Então eu não posso falar pra vocês que eu tenho que ficar remendando coisa. Não, o que é certo é certo. A gente não quer que fique relembrando coisa. Vocês vão ter uma entrevista comigo. Pode ficar ali tranquilo, tá? Ok. Cheguei agora, fui lá enterrar minha filha, então... Ou vocês acham que é fácil pra mim isso? Não, eu não acho que é fácil, Sérgio. Muito pelo contrário, eu já disse isso aqui. O problema é o seguinte, tudo que o senhor falou, e a gente respeita, não quer mais falar ali com a imprensa, mas tudo que o senhor falou é importante para a prisão do assassino da sua filha. Você tem que explicar para nós e para toda a sociedade, principalmente para a delegacia, e eu espero que o senhor tenha feito isso com toda a sinceridade do mundo, lá para o delegado, o que aconteceu naquela noite. Eu não duvido da sua dor, jamais. E desde o começo aqui no Tribuna eu falei, olha, nós temos um culpado, que é o assassino. Agora, que o pai vai carregar uma dor e sentir-se responsável, isso vai. Eu falei, eu tenho empatia com o sentimento dele. Mas que ele errou feio, desculpa, eu tenho que ser sincero aqui, eu jamais faria isso. Colocar um estranho para dentro da minha casa, bebendo, e dormir e deixar esse estranho lá, deu no que deu. E agora, Douglas, a informação que me chega é a seguinte, lá no depoimento, ele disse que discutiu com a filha enquanto o suspeito estava por lá, estava na casa. Ele discutiu com a filha e esse suspeito tomou as dores do pai. Foi isso até que causou estranheza no delegado, né, Douglas? Por favor. Lucas, inclusive, até para explicar para o telespectador que está em casa também, o delegado chegou até a comentar a respeito dessa discussão. E ele disse que muitas pessoas podem ter uma visão diferente de uma discussão entre pai e filho. Para o pai, foi uma discussão ali mais normal, corriqueira, que acontece ali quase no dia a dia, coisas que quem é pai, por vezes, consegue entender o filho. E digamos aqui, o próprio delegado falou, a menina um pouco mais explosiva, o pai também um pouco mais explosivo, mas para ele está tudo ok. De repente, a visão para o pai é uma situação mais normal de acontecer. A visão para quem está de fora pode ser diferente, pode ser que tenha algumas pessoas que não aceitem o jeito realmente que a filha fale com o pai ou o jeito que o pai fale com a filha, enfim, é uma questão de avaliação, ou seja, existiu, portanto, essa discussão. O pai confirmou que existiu uma discussão dentro da residência. E aí o outro foi lá e tomou as dores. E, Lucas, é uma coisa que a gente precisa focar também. Ontem nós demos uma informação aqui, que a gente sabe, né? A gente está acompanhando essa investigação desde o início, muitas informações vão aparecendo, informações preliminares, depois se tornam informações reais. Nós demos uma informação que essa menina teria saído de Telêmaco Borba porque ela teria aí, de repente, um problema com o marido da mãe dela.
Não existe essa informação, tá? Essa informação já pode ser retirada aí. Essa informação não é verdadeira. Ela morava lá antes de mudar aqui para esse endereço que nós estamos agora. A Moniele morava com a mãe, com uma irmã mais nova, uma irmã mais velha. Não tinha questão do padrasto, não existia essa questão do padrasto. Portanto, ela saiu de lá sim, apenas para ficar com o pai, porque como nós mostramos no print ontem, ela estava tendo ali alguns problemas com a mãe, não queria voltar para lá porque não queria conviver com a mãe por algum motivo. Alguma briga familiar que elas tinham ali, por isso que ela ficou aqui junto com o pai. Ou seja, esse problema do padrasto não existe, tá? Só pra gente corrigir. Agora, Lucas, uma coisa que chama atenção também, tá? Os endereços de principal interesse aqui da polícia. O endereço da distribuidora, o endereço do mercado, o endereço onde o pai morava de fato com a filha, porque eu repito aqui, o pai quando saiu da delegacia não veio para cá, ele não está morando na residência que fica nesse condomínio, foi para outro ponto. Inclusive o pai disse que vai dar entrevista, passou o telefone para a nossa equipe de reportagem, estamos sim no aguardo dele se acalmar para marcar essa entrevista, mas todos esses endereços são muito próximos e o endereço de residência do principal suspeito fica a 2, 3 minutos de onde nós estamos. E o endereço que ele abandonou o carro também fica muito perto. Daqui a pouco a gente vai ter um mapinha para você explicar. Juntamente com o Ivan, nós fomos até o endereço de residência deste homem para tentar conversar com a esposa dele, já que ela já tinha prestado depoimento na delegacia. A gente foi tentar pegar mais informações com ela. Nós encontramos essa mulher na rua, tivemos uma rápida conversa ali, não conseguimos gravar a entrevista porque ela tem um advogado constituído. O advogado constituído já é bastante conhecido aqui do Tribuna da Massa, trata-se do Dr. Caio Percival. Eu entrei em contato com ele por telefone, ele disse para nós que por enquanto, nem ele e nem a cliente vão se pronunciar porque ele não está habilitado no processo ainda. A partir do momento que essa habilitação acontecer, ele garantiu que vai se pronunciar junto com a esposa do principal suspeito. E pelo que eu senti no ar, Lucas, a esposa quer até defender o marido. E o próprio Caio Percival também vai trazer novas informações para a nossa equipe de reportagem. Então estamos no aguardo, portanto, da habilitação do advogado para que ele possa conversar a respeito dessa história. Agora, sim, Lucas, outro ponto que eu quero que a gente vai inclusive conversar sobre isso. Este suspeito saiu daqui perto das 3 horas da manhã e ele foi parar no local de abandono do veículo perto das 4, ou seja, não dá 1 hora daqui para o local do abandono do veículo. Onde será que ele passou por todo esse tempo até abandonar o carro? Será que passou na própria residência? É um mistério que a polícia está tentando resolver também, viu, Lucas? Perfeitamente. Então coloca para mim o mapa, só para a gente ver bem, a gente já entendeu, mas eu quero que você entenda o que aconteceu. Vem aqui comigo. A casa da vítima, no Estados, ali em Fazenda Rio Grande, fica aqui, ó. 850 metros depois, é só uma curva à esquerda, fica a casa do suspeito. E 300 metros depois, o local onde foi encontrado o carro. Carro esse que é do pai da Moniele, do Sérgio. Pois bem, foi furtado esse carro pelo Henrique. E aí, o que nós e a investigação está imaginando? Porque o Douglas disse muito bem, 3 horas da manhã, ele sai da casa da vítima, já com ela morta, infelizmente. 3 horas da manhã, ele sai de lá e 1 hora depois, 4 horas da manhã, ele abandona o carro. Onde ele foi nesse meio tempo? Nesse inteirinho? A polícia imagina que foi para a própria casa. Eu acho que a esposa dele tem muito a falar. Ela já prestou um depoimento e disse o seguinte: ele foi para São Paulo trabalhar. Eu até acredito que ele tenha ido para São Paulo, mas para fugir, não para trabalhar. E é muito esperto e inteligente na hora de ligar para um advogado conhecido, respeitado aqui na região, que é o advogado Caio Percival. Então ele já constituiu um advogado, já contratou um advogado, ou seja, ele está por aí. Mas aparecer na delegacia que é bom, nada. Até agora não deu as caras. A esposa deu. Eu quero entender, eu gostaria de entender o que passa na cabeça de um homem que não tem a coragem de assumir os próprios atos, que foge feito um covarde, mas pior ainda, né? Que mata dessa forma uma garota de 13 anos de idade. Isso aí é absurdo e é inaceitável. O Douglas, eu gostaria que você ficasse aqui comigo. São 12 horas e 21 minutos. A pergunta para o Douglas é a seguinte: existe já alguma previsão desse homem aparecer na delegacia? Porque, poxa vida, se ele já até contratou um advogado,
já está com o advogado constituído. Já esse advogado, eu sei, o doutor Caio Percival, eu respeito, já entrou em contato com a delegacia. Eu tenho certeza, Douglas, que a delegacia falou assim, não, tudo bem, você quer ter acesso ao inquérito policial aqui, mas cadê o suspeito? Cadê ele, que até agora não apareceu? Ele deu alguma notícia nesse sentido? Ó, vou aparecer tal hora, tal dia, alguma coisa assim, Douglas, por favor. Não, Lucas, a única coisa que ele conversou com a gente era a respeito da versão que será apresentada pela esposa do possível autor, né? O doutor Caio Percival disse que vai sim convocar uma entrevista para apresentar justamente essa versão. A delegacia não tem nenhum prazo para que esse homem possa se apresentar. Ele continua sumido, ninguém sabe onde ele está por enquanto, né? Apenas, portanto, existe essa expectativa pela aparição ou, de repente, para que saia principalmente o mandado de prisão, para que ele possa ser considerado um foragido e possa ser localizado pela Polícia Civil, Polícia Militar aqui do estado do Paraná, ou se ele estiver lá em São Paulo, pela Polícia Civil, Polícia Militar de lá da mesma forma, até porque, se por um caso ele foi para lá, denúncias podem aparecer. Estamos nessa grande expectativa. Agora, Lucas, a gente sempre fala, né? O período das 24 horas já passou faz muito tempo. Muito tempo. A partir do momento que esse homem aparecer, se não tiver mandado de prisão, é o que a gente já conhece, infelizmente, das nossas leis brasileiras. Se esse homem aparecer sem mandado, você sabe o que vai acontecer, né, Lucas? Sei. A gente sabe. Sei. Bate na delegacia, dá um oizinho, fica em silêncio e vai embora. Isso aconteceu no caso Rose, por exemplo, em Araucária, nesta semana. Isso. O homem admitiu a morte e está solto. Esse aqui fez o que fez, está solto. O do posto matou o frentista, está solto. Esse é o nosso país. Infelizmente, esse é o nosso país, mas eu acredito na nossa polícia. O que eu não levo muita fé é o judiciário, mas aí é discussão para outra hora. Claro. Acredito que a Polícia Civil está, sim, na caçada, mas as leis abrem brechas. Ah, passou o período do flagrante, então não vai ficar preso. Não são essas coisas, essas aberrações que acontecem no país. Douglas Bandeira, você conversou com uma testemunha importantíssima. Foi a testemunha que chegou por primeiro na casa depois do crime? Que história é essa? Por favor, me explica. Foi, exatamente essa, Lucas. Você sabe que aqui, esse condomínio, ele é todo monitorado. Tem uma empresa de monitoramento responsável, sim, pela segurança de todos aqui. Então, todas essas câmeras de segurança, importantíssimas para a delegacia, foram cedidas por essa empresa de monitoramento. E quando acontece qualquer tipo de BO, qualquer tipo de confusão, a empresa de monitoramento é acionada, na sequência a empresa vem, como é muito rápida, né? Ela vem, presta ali todo o atendimento e aí a Polícia Militar é acionada, o restante dos órgãos de segurança e até órgãos de socorro são acionados. Essa empresa de segurança, portanto, foi a responsável por chegar aqui. Nós conversamos com o homem que chegou aqui e viu toda aquela cena, questão de minutos após ela acontecer. Só me confirma aqui, minha diretora, se eu chamo já a entrevista desse homem, eu deixo para chamar na sequência. É isso? Confirma aqui para mim, minha diretora Danae Bubalu, só para a gente confirmar. Daqui a pouquinho. Eu já estou sabendo, okay. A nossa edição está separando esse trecho para nós. Perfeitamente. Isso, a nossa edição está separando o trecho para nós. Daqui a pouco a gente vai trazer essa entrevista. Eu quero ouvir para já, assim que a edição, Danae, nossa editora, assim que a edição mandar esse trecho de entrevista, eu quero ouvir. Obrigado, Douglas Bandeira.